O que é o que é? Verde foi meu nascimento, em duros ferros passei. Eu entrei por mar adentro, fui a presença del rei. Esse nordeste da terra gorda e de ar oleoso é o nordeste da cana-de-açúcar, das casas grandes de engenho, dos sobrados de azulejo, dos mocambos de palha de coqueiro ou de coberta de capim-açu. O nordeste da primeira fábrica brasileira de açúcar, de que não se sabe o nome, e talvez da primeira casa de pedra e cal, da primeira igreja do Brasil, da primeira mulher portuguesa criando menino e fazendo doce em terra americana, do Palmares de Zumbi, uma república inteira de mocambos. O Nordeste que vai do Recôncavo ao Maranhão, tendo seu centro em Pernambuco. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e estimado por muitos. E se for qual deve ser homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho quanto, proporcionalmente, se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Quem chegou a ter título de senhor parece que em todos quer dependência de servos. Isto principalmente se vê em alguns senhores que têm lavradores em terras de engenho ou cana, obrigado a moer nele, tratando-os com altivez e arrogância. E o que tenho dito dos senhores do engenho, digo também das senhoras, as quais, posto que mereçam maior respeito das outras, não hão de presumir que devem ser tratadas como rainhas, nem que as mulheres dos lavradores hão de ser suas criadas e aparecer entre elas como a lua entre as estrelas menores. Feita a compra, não falte a seu tempo a palavra que deu. Pague e seja pontual nesta parte. Atente à conservação e melhoramentos do que comprou e, principalmente, use toda a diligência para defender os marcos e as águas de que necessita para moer o seu engenho. Nem deixe os papéis e as escrituras que tem na caixa da mulher ou sobre uma mesa exposta ao pó, ao vento, à traça e ao cupim, para que depois não seja necessário dizer muitas missas a Santo António, para achar algum papel importante que desapareceu quando houver mistério exibindo. Porque lhe acontecerá que a criada ou serva tire 2 ou 3 folhas da caixa da senhora para embrulhar com elas o que mais lhe agradar. E o filho mais pequeno tirará também algumas da mesa para pintar caretas ou para fazer barquinhos de papel em que naveguem moscas e grilos. Ter os filhos sempre consigo no engenho é criá-los tabarelos, que nas conversações não saberão falar de outra coisa mais que do cão, do cavalo e do boi.
E se faz cercado aos bois e cavalos para que não vão fora do pasto, por que não porá também algum limite aos filhos, assim dentro ou fora de casa, mostrando a experiência ser assim necessário? O melhor ensinamento, porém, é o exemplo do bom procedimento dos pais e o descanso mais seguro é, a seu tempo, dar estado, assim às filhas como aos filhos. Deve-se o hábito de avaliar a fortuna de cada proprietário pelo número de caixas de açúcar que ele pode colocar na praça anualmente e de fixar a importância de um dote pelo número de caixas de açúcar que uma moça traz ao casar-se. Neste caso, os mais ricos partidos vão de 2 a 3 mil caixas. O custo médio do trabalho de um escravo é calculado anualmente em uma caixa de açúcar e uma pipa de aguardente. Muitos vendem as terras que têm por cansadas ou faltas de lenha. Outros porque não se atrevem a ouvir tantos recados, semelhantes aos que se davam a Jó, do partido queimado, dos bois atolados, dos escravos mortos e do açúcar perdido. Outros obrigados a vender contra vontade por causa dos acreedores que os apertam. Bem pode ser que ofereçam terras novas e fortes, porém o comprador corre então outro risco, de comprar demandas eternas pelas obrigações e hipotecas a que estão por repetidas vezes sujeitas. Se em alguma coisa mais do que em outra há de mostrar o senhor de engenho a sua capacidade e prudência, esta é sem dúvida a boa eleição das pessoas e oficiais que há de admitir ao seu serviço, para o bom governo do engenho. O primeiro que se há de escolher com circunspecção e informação secreta do seu procedimento e saber é o capelão. O que se costuma dar ao capelão cada ano pelo seu trabalho, quando tem as missas da semana livres, são 40 ou 50 mil réis. Com que lhe dão os aplicados, vem fazer uma porção competente, bem ganhada, se guardar tudo o que está dito acima. E se houver de ensinar aos filhos do senhor de engenho, se lhes acrescentar ao que for justo e correspondente ao trabalho. Há senhores que são tão pouco cuidadosos do que pertence à salvação dos seus escravos, que os têm por muito tempo no canavial ou no engenho sem batismo. Dos bautizados, muitos não sabem quem é o seu Criador, o que hão de crer, que lei hão de guardar, como se hão de encomendar a Deus. A que vão os cristãos à igreja? Por que adoram a hóstia consagrada? Que vão dizer ao padre quando se ajoelham e lhe falam ao ouvido? Se tem alma, e se ela morre, e para onde vai quando se aparta do corpo? As terras, boas ou más, são o fundamento principal para o engenho real ter bom ou mau rendimento. As que chamam maçapés, terras negras e fortes, são as mais excelentes para a planta das canas. Abre-se em regos altos 1,5 palmo e largos 2, e nestes regos ou se plantam os olhos em pé, ou se deitam as canas em pedaços, 3 ou 4 palmos compridos. E depois de poucos dias, brotando pelos olhos, começam pouco a pouco a mostrar sua verdura à flor da terra, pegando facilmente e crescendo mais ou menos conforme a qualidade da terra e o favor ou contrariedade dos tempos. Mas se forem muito juntas, ou se na limpa lhes chegarem muito à terra, não poderão filhar como é bem. Consta o feixe de 12 canas e tem por obrigação cada escravo cortar em um dia 7 mãos de 10 feixes por cada dedo, que são 350 feixes. E a escrava de amarrar outros tantos com os olhos da mesma cana. Se lhes sobrejar tempo, será para gastarem livremente no que quiserem. O lugar de maior perigo que há no engenho é o da moenda, porque se por desgraça a escrava que mete a cana entre os eixos, ou por força do sono, ou por cansada, ou por qualquer outro descuido, meteu desatentamente a mão mais adiante do que devia, arrisca-se a passar moída entre os eixos, se não lhe cortarem logo a mão ou o braço apanhado,
tendo para isso junto da moenda um facão. Nem faltam perto destas fornalhas seus condenados, que são escravos bolbentos e os que têm corrimento, obrigados a esta penosa assistência para purgarem com suor violento os humores gálicos de que têm cheios os seus corpos. É também esta casa lugar de penitentes, porque comumente se vêem nela uns mulatos e negros crioulos exercitar o ofício de tacheiros e caldeireiros, amarrados com grandes correntes a um cepo, ou por fugitivos, ou por insígnios em algum gênero de maldade, para que desta sorte o ferro e o trabalho os amam. Há primeiramente açúcar branco e mascavado. O branco toma este nome da cor que tem e muito se louva e estima no açúcar. Mais admirável porque se lhe comunica do barro. O mascavado de cor parda é o que se tira do fundo das formas, a que chamam pés ou cabuchos. Os escravos são os pés e as mãos do senhor de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar ou aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. E do modo com que se há com eles, depende tê-los bons ou maus para o serviço. Por isso é necessário comprar cada ano algumas peças e reparti-las pelos partidos, roças, serrarias e barcas. Os que vêm para o Brasil são Ardas, Minas, Congos de São Tomé, de Angola, de Cabo Verde e alguns de Moçambique, que vêm nas naus da Índia. Os que nasceram no Brasil ou se criaram desde pequenos em casa dos brancos, afeiçoando-se aos seus senhores, dão boa conta de si e levando bom cativeiro, qualquer deles vale por 4 boçais. O que se há de evitar nos engenhos é o se emborracharem com garapa azeda ou aguardente, bastando conceder-lhes a garapa doce que não lhes faz dano, e com elas fazem seus resgates, com que a troco lhes dão farinha, feijões, aipins e batatas. Negar-lhes totalmente os seus folguedos, que são o único alívio do seu cativeiro, é querê-los desconsolados e melancólicos, de pouca vida e saúde. Portanto, não lhes estranha os senhores o criarem os seus reis, cantar e bailar por algumas horas honestamente em alguns dias do ano. E alegrarem-se inocentemente à tarde, depois de terem feito pela manhã suas festas de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito e do Orago da Capela do Engenho. Forrar mulatas desinquietas é perdição manifesta, porque o dinheiro que dão para se livrarem raras vezes sai de outras minas que dos seus mesmos corpos, ou repetidos pecados. E depois de forras, continuam a ser ruína de muitos. Opõem-se alguns senhores aos casamentos dos escravos e escravas, e não somente não fazem caso dos seus amancebamentos, mas quase claramente os consentem. Outros, depois de estarem casados os escravos, os apartam de tal forma por anos que ficam como se fossem solteiros. Aos feitores de nenhuma maneira se deve consentir o dar coces, principalmente nas barrigas das mulheres que andam pejadas. Nem dar com pau nos escravos, porque na cólera não se medem os golpes, e se pode ferir mortalmente na cabeça a um escravo de muito préstimo que vale muito dinheiro. Ver que os senhores têm cuidado de dar alguma coisa dos sobejos da mesa aos seus filhos pequenos é causa de que os escravos os sirvam de boa vontade e se alegrem de lhes multiplicar servos e servas. Pelo contrário, algumas escravas procuram de propósito o aborto só para que não cheguem os filhos de suas entranhas a padecer o que elas padecem. Organização cheia de contrastes, inimiga do indígena, opressora do negro, embora menos que a mineira ou a paraense, opressora do menino e da mulher, embora ostentando uma galanteria, um cavalheirismo, uma devoção pelo belo sexo que nenhuma outra civilização brasileira ostentou com tanto brilho no passado. A monocultura, a escravidão e o latifúndio aqui é que abriram na vida e na paisagem e no caráter da gente as feridas mais fundas.
O perfil da região é o perfil de uma paisagem enobrecida pela capela, pelo cruzeiro, pela casa grande, pelo cavalo de raça, pelo barco à vela, pela palmeira imperial, mas deformada ao mesmo tempo pela monocultura latifundiária e escravocrática, esterilizada por ela em algumas das suas fontes de alimentação mais valiosas e puras, devastada nas suas matas, degradada nas suas águas.